Família palmeirense, bora começar a semana daquele jeito, com as notícias fresquinhas do nosso Verdão. O clima tá leve, o torcedor tá sorrindo de orelha a orelha e o Palmeiras vai dando aquele recado. Quem manda no Campeonato Brasileiro é a gente. Depois da virada contra o Red Bull, Bragantino, o Verdão chegou aos 22 pontos e se isolou ainda mais na liderança da competição. Atrás vem o Flamengo com 18, seguido de perto por Cruzeiro e Bragantino com 17 cada. E olha, domingo já tem confronto direto Palmeiras e Flamengo 4 da tarde no Allianz Parque. Mas antes disso tem compromisso importante pela Copa do Brasil. Quinta-feira às 7h30 da noite tem jogo da volta contra o Ceará. No primeiro jogo lá no Castelão vencemos por 1-0. A vantagem é pequena, mas pode fazer a diferença. Agora é tentar confirmar a classificação em casa e seguir firme na luta por mais um título. E olha só, palmas para a diretoria do Palmeiras. A precificação dos ingressos para esse duelo de quinta-feira foi simplesmente sensacional. Ingressos populares no Allianz com preços a partir de R$ 40 no setor norte. E o melhor, todos os setores com opção de meia entrada, ou seja, tem ingressos saindo por apenas R$ 20. Isso sim é dar oportunidade para a galera que ainda não teve a chance de pisar na nossa casa. No Allianz Parque, que foi inaugurado lá em 2014, mas que ainda é sonho distante para muitos torcedores. É disso que a gente gosta, estádio cheio, torcida vibrando e o Verdão sentindo a força das arquibancadas. Parabéns para quem tomou essa decisão, foi uma bola dentro. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o Paulinho. No vídeo pós-jogo de ontem eu já tinha comentado, mas como muita gente não viu, vou reforçar aqui. O camisa 10 ficou de fora do jogo contra o Bragantino por conta de um planejamento físico. Desde o clássico contra o São Paulo, onde ele foi titular, e teve uma carga alta, a comissão técnica optou por preservá-lo em algumas partidas como contra o Bolívar e agora o Bragantino. A ideia é evitar que ele sofra uma nova lesão, já que voltou recentemente de um tempo parado, mas a expectativa é de que ele esteja à disposição na quinta contra o Ceará e também no domingo contra o Flamengo. 2 jogos importantíssimos. E ter ele em campo pode ser essencial, mesmo com os desfalques, o Palmeiras mostrou força. Sem Paulinho, sem Richard Rios, que aliás está fora do jogo contra o Flamengo, sem o Vitor Roque, que infelizmente perdeu a avó e foi liberado, o time conseguiu mais uma vitória fora de casa diante de um adversário complicado. Felipe, Anderson e Rafael Veiga ficaram no banco e mesmo assim o Verdão foi lá e trouxe os 3 pontos. Não foi um espetáculo, mas foi eficiente. E quando o time vence mesmo sem estar com força máxima, é porque a coisa tá encaixada de verdade. Sobre o elenco, mesmo com as ausências, a gente fica tranquilo. O Palmeiras hoje tem um grupo forte, equilibrado, competitivo. A ausência do Richard Rios abre espaço para alternativas. Pode entrar o Gabriel Menino, o Fabinho, ou até mesmo o Aníbal. O Abel pode ajustar o time com o Veiga mais avançado, ou colocar o Alan mais recuado. Enfim, o que não falta é a opção. E mesmo sem o Abel na beira do gramado, já que ele segue suspenso, o João Martins segura bem a bronca. Ele é daqueles que também mastiga vidro ali no banco, representa o espírito do time e sabe comandar o elenco como poucos. E vamos combinar uma coisa, quem tem que correr atrás do resultado é o Flamengo. Com 4 pontos a menos, eles que vão ter que se expor, e isso pode ser uma arma para o Palmeiras explorar os contra-ataques, que sempre foram um ponto forte do nosso time. É claro que a gente quer a vitória, mas um empate não seria um desastre? Principalmente pensando na tabela. O importante é manter essa sequência positiva e não deixar os rivais encostarem. E tem mais notícia boa chegando. O Palmeiras vai receber mais uma bonificação do Real Madrid por conta da titularidade do Endrick. Ontem ele começou jogando contra o Sevilha e por conta disso o Verdão vai embolsar mais 75 mil euros. Convertendo para o real, isso dá aproximadamente 478 mil. Um valor considerável que chega em boa hora e reforça o caixa do clube. Mais uma prova de que o trabalho feito com a base está colhendo frutos, não só dentro de campo, mas também fora dele. Agora pela manhã também está rolando uma reunião importante envolvendo a CBF e os clubes da Série A para discutir mudanças no protocolo do VAR. 3 sugestões chamaram a atenção. A primeira é desligar o áudio entre o árbitro de campo e a cabine do VAR no momento em que ele for revisar o lance na beira do gramado. Isso é para evitar que ele seja influenciado por pressões externas e interprete a jogada com autonomia.
A segunda é estabelecer um tempo máximo de 2 minutos para o VAR encontrar alguma irregularidade após um gol e mais 2 minutos para o árbitro revisar se necessário. E a terceira é que só sejam analisadas infrações que tenham ocorrido até 25 segundos antes da bola entrar no gol, caso o lance comece com alguma irregularidade. São ideias interessantes que podem tornar o uso do VAR mais objetivo e justo. Vamos acompanhar e ver o que sai dessa reunião. Sobre os treinos, a programação do Palmeiras agora é um mistério. O clube não divulga mais os detalhes com antecedência. Então fica aquela dúvida, será que os jogadores têm folga hoje? Se não tiverem, voltam aos trabalhos hoje à tarde? Caso contrário, os treinos retornam amanhã pela manhã, dia 20 de maio, com foco total no duelo decisivo contra o Ceará. O importante é que o elenco esteja bem fisicamente e mentalmente preparado para encarar essa sequência pesada que vem pela frente. E claro, a gente segue aqui de olho em tudo para manter você bem informado, e a expectativa da torcida só cresce para esses 2 próximos compromissos do Verdão. O que o torcedor quer mesmo é ver o time continuar nessa pegada, mantendo o foco, a intensidade e, claro, somando pontos. O que a gente está vendo em campo é reflexo direto de um trabalho bem feito e estruturado que vem sendo construído há anos, e isso faz toda a diferença quando chega o momento decisivo da temporada. Não é por acaso que o Palmeiras se mantém no topo mesmo com tantas dificuldades como lesões, ausências inesperadas e uma sequência pesada de jogos. O time mostra maturidade e isso vem desde o comando técnico até o último jogador do elenco. A base forte do Palmeiras também vem sendo essencial nessa jornada. A cada rodada a gente vê um garoto diferente ganhando espaço, mostrando personalidade, aproveitando as chances. Isso aumenta a concorrência interna, eleva o nível dos treinos e obriga os mais experientes a manterem o desempenho lá no alto. Um elenco assim onde todos se sentem parte do processo é muito mais difícil de ser batido. É como se cada atleta entrasse em campo com uma missão clara, manter o padrão do time, não importa quem esteja jogando. A gente também não pode deixar de destacar o papel da torcida. Mesmo com tantas dificuldades econômicas no país, o torcedor está fazendo de tudo para acompanhar o time, seja no estádio, seja à distância. A diretoria facilitando o acesso, colocando ingressos a preços mais acessíveis, só fortalece esse vínculo entre time e arquibancada. Quando o Allianz Parque está lotado, o ambiente muda completamente. O adversário sente a pressão, o Palmeiras cresce e o espetáculo fica ainda mais bonito. Quinta-feira a expectativa é de casa cheia mais uma vez. E é esse clima que pode empurrar o Verdão para mais uma vitória e uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Agora, voltando ao Campeonato Brasileiro, a tabela começa a desenhar um cenário mais claro. Os principais concorrentes vão tropeçando aqui e ali, enquanto o Palmeiras segue firme aproveitando as oportunidades. Claro, ainda é cedo para falar em título, mas é inegável que o time dá sinais de que vai brigar até o fim. A consistência é o ponto-chave. Não adianta fazer um grande jogo e depois cair de produção. O Palmeiras, mesmo quando não joga, bem consegue vencer. E isso é uma das marcas dos times campeões. E quando a gente fala da liderança, não é só nos pontos que o Palmeiras se destaca. O número de gols marcados, a solidez defensiva, o controle do meio-campo, tudo isso tem sido pontos fortes nessa campanha. O equilíbrio é visível. A defesa segura o ataque criativo e uma transição rápida que tem sido mortal em muitos jogos. Isso sem falar no repertório que o time vem apresentando. O Palmeiras sabe se adaptar ao adversário jogar com a bola ou no erro do rival se impor quando necessário e também saber sofrer quando o jogo pede mais paciência. O que também chama a atenção é a mentalidade. O Palmeiras entra em campo sabendo o que quer. Não tem essa de se assustar com estádio cheio ou adversário tradicional. O time joga com confiança como se estivesse pronto para qualquer desafio. Isso vem muito da comissão técnica, que passa tranquilidade, mas também exige muito. E essa cobrança interna é saudável, porque todo mundo sabe que se vacilar, perde espaço. E nesse contexto todo, a ausência do Abel Ferreira no banco de reservas acaba sendo menos sentida. Claro que é sempre melhor ter o comandante ali passando instruções vibrando, fazendo leitura de jogo em tempo real. Mas o João Martins tem mostrado que está mais do que preparado para comandar o time quando for necessário. Ele conhece o elenco, entende o que cada jogo pede e sabe usar as peças que tem à disposição.
A gente viu isso contra o Bragantino. Mesmo com os desfalques, o time foi competitivo, organizado e trouxe os 3 pontos para casa. Agora, para enfrentar o Flamengo, é preciso manter essa postura. Não dá para mudar muito o jeito de jogar. O Palmeiras precisa se impor em casa, ter coragem, mas também saber aproveitar o desespero do adversário. O time carioca vem pressionado, precisando da vitória. E isso pode abrir espaços. A torcida quer a vitória, claro, ainda mais contra um rival direto. Mas o empate, considerando o contexto, também não é um resultado ruim. O importante é não perder a cabeça, manter o controle emocional e seguir pontuando. Cada rodada é uma final. E falando em finais, não dá para esquecer da importância do jogo contra o Ceará. É Copa do Brasil, mata-mata, jogo decisivo. Mesmo com a vantagem do primeiro jogo, todo cuidado é pouco. O Palmeiras precisa entrar com a mesma concentração de sempre, sem subestimar o adversário. O Ceará vai vir com tudo. E é aí que o Palmeiras tem que mostrar a força da sua casa. Um gol no começo pode facilitar muito a vida, tirar o ímpeto do rival e encaminhar a classificação. Ainda sobre bastidores, a reunião da CBF com os clubes pode representar um ponto de virada importante na forma como o VAR é utilizado no futebol brasileiro. Todo mundo já cansou de ver confusões, demoras excessivas e decisões que mais atrapalham do que ajudam. Se essas sugestões forem levadas adiante, o jogo pode ganhar mais agilidade e justiça. A ideia de limitar o tempo para análise dos lances e de cortar o áudio da conversa entre árbitro e cabine são mudanças que fariam o VAR deixar de ser protagonista e voltar a ser apenas uma ferramenta de apoio. O torcedor quer transparência, mas também quer objetividade. Quanto menos polêmicas, melhor para o espetáculo? Nesse cenário de bastidores, outra notícia que movimentou os corredores do futebol brasileiro foi a iminente eleição de um novo presidente da CBF. Samir Chaldi, vindo de Roraima, deve assumir o cargo e as expectativas são muitas. O futebol nacional precisa de organização, credibilidade e uma gestão que pense nos clubes e na torcida. Vamos ver como essa mudança vai impactar na prática. Por enquanto, a gente segue acompanhando e esperando que o futebol brasileiro evolua dentro e fora de campo. Voltando ao Palmeiras, a semana promete ser intensa. Os treinos vão definir quem entra em campo na quinta e no domingo. Paulinho deve voltar, o que já dá um gás importante para o meio-campo. Veiga, Felipe Anderson e outros que foram poupados também devem ganhar minutos. O planejamento físico é fundamental, ainda mais com tantos jogos em sequência. O elenco precisa ser rodado, os jogadores precisam ser preservados no momento certo, e isso vem sendo feito com inteligência pela comissão técnica. A expectativa também é grande para saber quem vai assumir a vaga deixada por Richard Rios no duelo contra o Flamengo. São várias possibilidades, e todas com características diferentes. Isso mostra a riqueza do elenco. Se entrar alguém mais marcador, o time pode ganhar solidez. Se for alguém mais ofensivo, o meio-campo pode ficar mais criativo. Tudo depende da estratégia que o Palmeiras quiser adotar para esse jogo. E conhecendo o Abel ou mesmo o João Martins, dá para esperar uma formação equilibrada, com foco em neutralizar os pontos fortes do Flamengo e explorar as fraquezas. Enfim, família, o momento é bom, mas o foco tem que continuar. Nada de salto alto! O caminho ainda é longo, as competições são duras e qualquer vacilo pode custar caro. Mas com esse elenco, essa torcida e esse ambiente, dá para acreditar que o Palmeiras vai longe em todas as frentes? A gente vai continuar acompanhando tudo, trazendo as atualizações, analisando cada passo do nosso Verdão, porque aqui é assim, todo dia é dia de Palmeiras. Avante palestra! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, protagonizou um dos movimentos mais surpreendentes e audaciosos do mercado esportivo brasileiro e mundial, ao apresentar uma proposta bilionária para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Palmeiras. Conhecido por sua visão empresarial arrojada e por transformar o clube espanhol em uma potência global, Pérez vê no Verdão uma oportunidade única de expandir ainda mais a influência do Real Madrid no futebol internacional, especialmente em um mercado tão promissor quanto o brasileiro. A oferta, que já circula nos bastidores do futebol, é vista como histórica.
Nunca antes um clube europeu havia demonstrado interesse tão direto e financeiro por uma SAF de um gigante do futebol brasileiro. O Real Madrid, que vem investindo pesado em inovação, marketing e globalização da marca, entende que o Palmeiras, com sua estrutura moderna, elenco talentoso e enorme base de torcedores, é o parceiro ideal para um projeto que ultrapassa o campo e busca consolidar uma hegemonia mundial no esporte. A proposta bilionária não apenas impressiona pelo valor, mas também pela complexidade e pela estratégia envolvidas. Florentino Pérez não quer apenas comprar um clube, ele almeja integrar o Palmeiras a um modelo de gestão que mistura a eficiência europeia com a paixão sul-americana, buscando criar sinergias que podem revolucionar o futebol nas duas regiões. A ideia é utilizar o clube paulista como uma base para fortalecer a presença do Real Madrid na América Latina, fomentando intercâmbios de jogadores, treinadores, tecnologias e estratégias comerciais. Do lado do Palmeiras, a notícia causou reações mistas. Alguns membros da diretoria veem a proposta como uma chance de alavancar o clube a patamares ainda mais elevados, garantindo investimentos vultosos para infraestrutura, contratações e desenvolvimento da base. Já torcedores e parte da comunidade palmeirense manifestam preocupações legítimas sobre a preservação da identidade do clube, seu controle e a autonomia que uma negociação dessa magnitude poderia implicar. Especialistas do mercado esportivo destacam que a entrada de um gigante europeu no futebol brasileiro, por meio da aquisição de uma SAF, pode abrir um precedente importante para o futebol local, sinalizando uma nova era de investimentos internacionais. O modelo de sociedade anônima do futebol, que tem ganhado espaço no Brasil, facilita essas transações e pode transformar a maneira como os clubes são geridos, atraindo mais capital e profissionalismo. Florentino Pérez, que já acumulou uma vasta experiência em negociações milionárias e montagens de elencos estrelados, demonstra com essa investida que o futebol global está cada vez mais interligado e que as fronteiras tradicionais entre clubes e continentes estão se dissolvendo. A proposta bilionária pelo Palmeiras simboliza não só uma operação comercial, mas também uma estratégia para consolidar o Real Madrid como o clube mais influente do planeta, atuando em múltiplos mercados e construindo pontes entre Europa e América do Sul. O desfecho dessa negociação ainda é incerto e dependerá de uma série de fatores jurídicos, financeiros e políticos dentro do universo do futebol brasileiro. Entretanto, o anúncio já movimenta o mercado e provoca debates sobre o futuro do futebol nacional diante do interesse crescente de investidores estrangeiros. Independentemente do resultado, a proposta de Florentino Pérez entra para a história como um marco na evolução da gestão esportiva no Brasil, sinalizando que o futebol do país pode estar prestes a viver uma transformação profunda, guiada por novos padrões de investimento e profissionalismo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!